porque agora é hora de nós conversarmos com a doutora Juliana, ginecologista, que veio, Juliana Alarcon, porque veio falar sobre a saúde da gestante. A gente já deu uma pinceladinha, que inclusive esses ingredientes que a Stella Hermann separou para essa moqueca de forno de hoje são ingredientes bons. Sim, são ingredientes bons, sim. Na verdade, a Stella eu falei que ela matou já na primeira, né, o prato, porque muita gestante tem medo de comer frutos do mar, peixes, né? Eu falo que é sempre bom a gente ver a procedência, né, do Claro. peixe, principalmente comida japonesa, que elas têm muito medo de comer, mas não tem problema nenhum. Na verdade, é um alimento extremamente saudável, né? E a moqueca é maravilhosa, né? O que você não pode é comer nada alergênico, né? E nada que te cause indigestão, que a gestante também pode ter alguns problemas com relação a isso. A troca que ela fez do pimentão com a pimenta rosa foi extremamente feliz. Foi maravilhosa. Eu achei ótimo. É viu? muito bom, Olha, muito bom. E agora, a gestação em si, como até a própria Stella citou, precisa de nutrientes, precisa de acompanhamento médico, precisa de uma alimentação mais regulada. Ela falou sobre engordar. Eu tenho certeza que você vai citar isso também, mas quando a mulher descobriu que está grávida, o que vai mudar na rotina dela, doutora, para que ela tenha realmente saúde? Teoricamente, isso daí já era para estar sendo programado, né, há algum tempo, né? O que a gente tá falando. Antes de descobrir que está grávida. Bem antes, né? Hoje em dia a gente já fala em programação metabólica e genética dessa paciente para tentar desligar alguns receptores ruins desse DNA para que não seja passado isso para os bebês, né? Então isso já estava até muito em mídia, então a gente tenta passar isso para as tentantes, né? Que ela faça essa rotina alimentar, de exercício físico, as reposições vitamínicas que são fundamentais, ela fazer nessa idade pré-gestacional, né, antes da concepção em si, e isso daí já deveria estar sendo feito, né? A partir lógico que não é sempre, às vezes acontece a surpresa, né? Muitas vezes vem como uma surpresa a gestação. Então, a partir daquele momento, você entra com a suplementação necessária, faz aquela rotina de exames, dosa a vitamina, vê quais são as carências que aquela mulher está tendo naquele momento e tenta reajustá-las, né? Já no primeiro trimestre, para que não haja uma deficiência para a mãe, porque o bebê, na verdade, ele consegue tirar tudo, ele tira tudo e mais um pouquinho, né? Muito difícil você ter... A gente não consegue imaginar isso, né? Mas ele é tão pequenininho, tira. Vai tudo pro cordão umbilical para chegar até ele. Chega sim, ele tira tudo. O que mais as mulheres perdem na gravidez e que o bebê suga e precisa? Olha, o ferro, ele cai bastante, o ácido fólico é extremamente importante, né? Hoje a gente já usa a molécula de metilfolato, que não é nem o ácido fólico, já é uma molécula mais, em termos mais leigos, digamos assim, que é o ácido fólico já preparadinho para a gestante. De bandeja. Né? De bandeja, vamos falar assim. Algumas vão estar com deficiência de B12, algumas vão estar com deficiência de vitamina D, né? A pandemia teve uma queda muito grande de vitamina D, porque a gente ficou muito tempo recluso, né? A gente não teve essa exposição solar necessária, então muita gente teve essa deficiência, acaba faltando também cálcio, então tudo isso precisa ser visto, né? Mas com a rotina normal do pré-natal, os fatores de risco, tanto materno, os antecedentes familiares é muito importante ser visto já no primeiro trimestre. É o pré-natal bonitinho, aquela história bem colhida, bem feitinha já no início para tentar respaldar bem essa gestante, né? Olha, obrigada aí pelas palminhas para a doutora, viu, Dani? Obrigada mesmo. Tá lá no Instagram as palminhas dela, que também, se você... não estou conseguindo abrir o YouTube aqui agora, então vai lá na foto da doutora no Instagram, do mulher.com, mulher.com oficial. Se você quiser fazer alguma pergunta, fez no YouTube,
E eu não vou conseguir fazer, porque realmente não estou conseguindo abrir aqui, mas aí você coloca lá no Instagram e eu faço para a doutora a sua pergunta. Agora, vamos pensar, estamos fazendo tudo certinho. Programamos esta gravidez, recebemos através da ginecologista todo o acompanhamento, tudo aquilo que precisa ser feito, as reposições, né, aquilo que vai ser necessário para a formação do bebê, e engravidou. Você falou nesse primeiro trimestre, é muito importante que a gestante seja acompanhada. Quais são os riscos que a gestante passa nesse trimestre que precisa de tanto acompanhamento e dessas vitaminas? Na verdade, os maiores riscos que a gente tem com relação à deficiência de vitamina é do ácido fólico, né? A carência de ácido fólico, ela pode interferir no fechamento do tubo neural do bebê, que é essa região da medula até a medula, né, toda a medula espinhal, que são aquelas malformações de mielina mesmo, né, que tem as alterações de fechamento da medula. Existe ainda alguns casos que a gente encontra, eu tive recentemente pacientes que tiveram essa alteração, e ainda estavam usando o ácido fólico, tinham níveis de ácido fólico adequado, porém precisaram passar por cirurgias intraútero para fazer o fechamento dessa medula. Graças a Deus a gente tem profissionais excelentes, né, Hoje as tecnologias ajudam bastante. Maravilhosa, né? Teve um colega maravilhoso que acompanhou ela, o Dr. Stefano, que foi maravilhoso, que acompanhou ela em São Paulo. Mas a maior preocupação nossa é essa, entendeu? Que são essas malformações que a gente pode ter, né? E essas deficiências, elas podem gerar, inclusive, se muito precoces, o abortamento, que é a perda gestacional, que é o que a gente não quer, né? Então, é importante. Pode ser espontâneo, lógico, com a falta dessas vitaminas. Pode ser espontâneo, entendeu? Uma carência grave, inclusive, que a gente encontra mais na população mais carente, né? Que é a população que não tem acesso tanto à fruta, à verdura, aos legumes. Não é todo mundo que vai ter um prato maravilhoso desse da Estela, né? Infelizmente, a gente sabe que uma grande parte da população não tem esse acesso, né? Quem não tem acesso a alimentação mais saudável, eu não sei se no sistema do SUS, alguma coisa, tem. O acompanhamento médico, sim, mas tem também essas vitaminas que a gestante pode receber? Tem. Justamente porque a alimentação dela é deficiente? Tem. A parte nutricional do SUS hoje é muito rica, tanto na pediatria quanto na parte da gestante. Isso eu posso falar porque eu tenho 15 anos de SUS, né? Então, eu trabalho no SUS, só hoje acho que eu fiz 8 ou 9 pré-natais, só no período da manhã, do SUS. Então, do SUS, né? Então, a gente tem polivitamínico, a gente tem complexo B, a gente tem ferro, a gente tem ácido fólico. Os mais importantes? Então, o básico tá tudo ali. Tá tudo ali, dá para fazer. E nós estamos aqui falando de uma gravidez programada, porém, muitas vezes acontece de uma gravidez surpresa. E às vezes a mulher nem percebe que está grávida. Pode acontecer também. Aí vai depois de meses sem a menstruação, ou muitas vezes pingando, que ela acha que... Noção. Não tem noção, São os pré-natais tardios, né? De início tardios, né? O que fazer numa situação dessa? Aí não tem muito o que fazer. Eu tô com um caso assim recentemente. Ela chegou bem barrigudinha, ela falou, eu tô sem menstruar. Eu falei assim, não, você tá para parir. Já vai parir. Tá pertinho. Aí ela falou, será? Eu falei, deita lá. Eu escutei o batimento da criança. Eu falei, né, eu tava com 29 semanas, já tava com 7 meses, né, mais ou menos. Então, aí você pede os exames, faz tudo que está dentro do possível, né? Mas assim, boa parte do risco já até passou, né? O que as mulheres devem observar, doutora? Porque a primeira pessoa que a gente tem contato para entender o nosso organismo e nos ajudar nos nossos ciclos menstruais, os nossos hormônios, nos conhecermos como mulher, a ginecologista. Então, mas não deveria, né? Deveria ser a mãe.
Deveria ser a mãe. Deveria. Olha que semana boa para falar isso, né? Mas deveria ser a mãe, eu acho. Mas tem muitas meninas que às Eu vezes sei, nem escutam tem a essa mãe. dificuldade. A mãe quer falar, mas a filha não escuta. Tem esse E mãe que tabu, também não e tem a tem. mãe também que não quer falar, que morre de vergonha, porque já teve essa repressão da mãe e da avó, e aí é uma coisa que mais deveria ser do lar. Eu acho que a primeira pessoa a falar, acho que deveria ser uma coisa mais intimista. Eu acho que se fosse tratado com menos tabu, talvez não fosse tão traumático, entendeu? Eu acho que seria mais tranquilo para a menina, né? Falar sobre a menstruação, falar sobre tudo, né? Como usar um absorvente. Tem crianças, né? Que às vezes menstruam com 10, 11 anos que não sabem nem usar o absorvente. Aí vai no consultório para a gente ensinar. Olha que dó. Eu morro de dó. Eu senti dó agora também, meu coração apertou. Dá dó. Como que eu faço, tia? Tia, como que eu faço, tia? Ai, que dó. Dá dó, né? E aí a gente entende o seguinte, quando essa menina, desde pequenininha, já entrando os seus 8, 9, 10 anos, que já muitas estão menstruando com essa idade, mas vamos colocar a partir dos 10 anos, essa mãe conversa, essa mãe orienta, mesmo na escola, recebendo alguma informação da professora de ciências e depois, posteriormente, indo até o médico, essa menina não vai ter trauma, não vai ter problema, não vai ter dificuldade, ela vai se conhecer. Tudo isso, esse é um processo. Eu acho que até ela vai se tornar uma pessoa menos susceptível a agressões, né? Vai estar mais protegida. Vai ser mais difícil uma pessoa fazer maldade para aquela criança, porque ela vai conhecer o corpo dela, ela vai saber até onde alguém pode mexer, até onde não pode. Eu falo isso com a minha bebê. Minha neném tem 3 anos e meio, eu converso isso com ela. Então não precisa esperar chegar aos 10 anos, como eu disse. Ela fala, mamãe, não pode mexer na periquita, não pode mexer no peito, ela fala. A linguagem que a criança entende. Exato. A linguagem infantil. Entendeu? Uma coisa muito lúdica, uma coisa muito... Acho que tem que ser uma coisa bem natural. É para proteção da menina, né? Para proteção do filho, né? E com o menino também, né? Para proteção deles. O mundo está meio cruel, você tem que dar uma... né? Uma acalentada. Você tem que... E olha, voltando, porque a gente tem... acontece o seguinte, é impossível a gente começar a falar, né? Dessa gestação sem voltar para a criança ou sem voltar depois que essa criança nasce e o cuidado com essa mãe. Essa mãe, ela precisa sempre desse carinho, dessa orientação e a saúde da gestante é o nosso foco hoje. Então, você entendeu? É possível fazer uma gravidez programada? Comece o cuidado com a sua saúde bem antes de engravidar. Engravidou, redobre o cuidado. Com certeza. Até a gente estava brincando no primeiro bloco sobre, não, tem que comer por 2. Não precisa. Não precisa. O nenê nasce no máximo, vai um nenê bem gordinho, 4,5 kg. Nossa, bebezão. Bebezão, concorda comigo, né? Um super bebê. Quanto pesa o líquido e a placenta também? Então, se você for medir tudo, vai uns 6 quilos, tudo. E aí a gente fala em engordar, né, 11. Tudo bem, existe a reserva, né, que a gente precisa dessa reserva, porque quem passa pela gestação e o pós, você passou, você sabe, é bem desgastante o pós, né? Gasta rapidinho, você emagrece 10 quilos depois com uma facilidade absurda, né? Porque o metabolismo no pós-parto é principalmente para quem amamenta, né? Principalmente. Suga, literalmente suga, né? Então, essa reserva, ela é bem-vinda até. Lógico, quando você está no peso adequado, né? Quando você já tem a reserva, você não precisa adquirir mais. Então, você pode ficar só com os 6 quilinhos da placenta e do bebê, que tá ótimo. Tá de bom tamanho, entendeu? Mas não precisa comer por 2, não. Doutora, dentro do nosso tema de hoje, quais são as orientações mais importantes que talvez eu não tenha perguntado e que nós precisamos falar como sua orientação para as gestantes que estão nos assistindo? A alimentação é fundamental, o acompanhamento do pré-natal, não faltar as consultas, né? Seguir as consultas corretamente, seguir a orientação do pré-natalista.
Muitas gestantes acham que não podem fazer nenhum tipo de esforço e por isso elas se privam de atividade física. Isso está errado. Tem que fazer atividade física. Ninguém vai virar maratonista, né, durante a gestação, mas a caminhada é bem-vinda, uma hidroginástica, um pilates, podem ser feitos durante toda a gestação. Você pode fazer, quem é fisiculturista pode continuar fazendo a musculação até o final da gestação, não tem problema nenhum. Eu ia perguntar isso, porque pode fazer. Há uns anos atrás, uma fisiculturista, ela engravidou e ela continuou fazendo, aquilo virou uma polêmica. Não tem né? problema Falou, mas os músculos vão apertar o bebê, não sei o quê. E foi um mimimi tremendo. Não tem, não. Na verdade, a gente só tem que se preocupar, na verdade, nesse tipo de pré-natal, porque esse público, né, eles têm uma tendência a se alimentar com muita proteína, né? Então, eles têm uma ingesta de proteína muito grande. Então, a sobrecarga renal desse público é importante, né? Eu já fiz alguns pré-natais dessas pacientes, porque eu também sou pós-graduada em nutrologia. Então, algumas gestantes que têm esse perfil acabam me procurando por causa disso. E essa suplementação tem que ser bem tateada, tem que ser bem equilibradinha para não ter sobrecarga do rim, senão você acaba sobrecarregando o rim dela. O rim da mãe e o rim do bebê também? Não, da mãe. Da mãe. Porque eles usam muitos suplementos, né, para manter muitos aminoácidos, excesso de clara de ovo, excesso de frango, é tudo muita proteína para conseguir suprir essa demanda do esporte mesmo, né, que muitos são atletas, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de paciente. Então, aquela mãezinha que fala, não, eu vou assistir uma televisão, vai lá, cruza as perninhas e fala assim, pega água para mim. Ai, pega uma coisinha de comer, pega aquele docinho, sorvete no freezer. Ou seja, essa mamãe precisa de um puxão de orelha. Não. Precisa acordar. Precisa. Senão ela vai pagar a conta mais tarde. 9 meses passam, né? E ficam, Olha, eu quero agradecer demais, doutora, a sua participação comigo hoje. Foi gostoso a gente conversar. Pegamos todas estas fases da gestante, da saúde da mulher, nesta fase importante. Já perguntei, né, se não deixamos de falar algo. E eu quero que você volte logo. Obrigada, meu amor. Obrigada, eu voltarei.